Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, logo depois do guia eleitoral aí, dentro dessa campanha, dessa disputa. E a gente trazendo aqui as notícias da política aqui no Brasil e na Paraíba. No programa de hoje você vai acompanhar, a gente se comprometeu a trazer todos os candidatos ao Senado e graças a Deus está cumprindo. Você acompanha mais uma conversa, conhece mais um candidato ao Senado da República hoje. No programa de hoje, a gente vai conversar com o advogado André Ribeiro, ele que é candidato pelo PDT, tá? Mas antes, deixa eu registrar aqui uma notícia muito importante que veio lá de Brasília, da capital federal, do Senado, que aprovou ali o projeto que garante e obriga os planos de saúde a assumirem toda e qualquer doença ali do seu cliente. Derrubaram uma decisão que foi muito importante. Napoleão de Castro está lá, acompanhou isso e vai trazer os detalhes para a gente. Não é isso, Napoleão? Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Rede Verdade. Nesta terça-feira, a equipe Arapuã voltando aqui de Brasília, Congresso Nacional, com a notícia importante para os usuários de planos de saúde em todo o Brasil. Questionou-se via STJ o atendimento a algumas doenças que não estavam no rol de atendimento da Agência Nacional de Saúde. Houve um projeto aqui que foi aprovado na Câmara e ontem, por unanimidade, aprovado no Senado Federal. E nesta terça-feira de notícias, a nossa reportagem em Brasília destaca o projeto aprovado na noite de ontem pelo Senado da República da obrigatoriedade de cobertura de tratamento fora do rol da ANS pelos planos de saúde. A matéria foi aprovada à noite no plenário do Senado e tem agora a derrubada do chamado rol taxativo para a cobertura de planos de saúde pelas doenças que não estavam no rol listado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. O projeto proveniente da Câmara dos Deputados foi aprovado sem mudanças, com apoio unânime de todo o Senado. Sendo assim, segue agora para a sanção presidencial. Tudo isso se deu por conta da interpretação das agências ligadas aos planos de saúde que interpretaram pelo STJ, numa decisão do STJ, a retirada dessas doenças do rol de atendimento. Houve uma reação das associações de usuários que culminou com esse projeto, que foi aprovado na Câmara, agora no Senado e que passa a ser lei, vai ser promulgada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é, essa é uma notícia sem dúvida muito importante. O usuário de plano de saúde no país, Luiz, já paga tão caro e não poderia, evidentemente, ficar de fora do atendimento de algumas doenças que não tivessem listadas pela Agência Nacional de Saúde. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Ok, importante demais essa decisão. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral começou já a lacrar ali o processo das urnas eletrônicas. Desse processo garante a segurança nas urnas. Vamos acompanhar. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. A lacração dos sistemas das urnas já começou desde ontem que está tendo essa cerimônia e agora já segue uma nova etapa para a preparação das urnas que vão ser utilizadas nas eleições 2022. Nós colocamos os códigos-fontes à disposição dos partidos políticos e demais entidades desde o dia 4 de outubro. Essa semana, essa inspeção é ultimada, os partidos políticos, as entidades interessadas estarão no TSE durante toda essa semana, fazendo as verificações finais e na sexta-feira, todos os que estiverem presentes no TSE, todas as entidades, assinarão uma cópia dos códigos-fontes, dos códigos binários e também dos compiladores, que são os programas que traduzem do código-fonte para o binário. Isso é gravado numa mídia não regravável, colocado dentro de um envelope e lacrado e assinado por todos, por isso que chama de lacração. Essa mídia fica lá à disposição de todos por anos, guardadas em um cofre físico mesmo. Uma cópia desses programas assinados são distribuídos para os TREs para que a gente possa começar as cerimônias de geração de mídias, de preparação de urnas e a votação em si. Qualquer entidade que esteve no TSE presente poderá conferir as suas assinaturas em qualquer computador
ou urna eletrônica do Brasil, para ter certeza que o programa que eles assinaram no TSE na sexta-feira que vem são os programas que estão rodando naquele equipamento. Nesse caso, explica sobre a questão da inserção dos dados nas urnas com relação à foto, aos números. Essas conferências acontecem até quando? Exatamente quanto o período, de quanto tempo nós temos para verificar essa situação? Olha, aqui na Paraíba, nós começaremos no dia 13 de setembro com a geração das mídias. O que é a geração das mídias? É a preparação daqueles cartões que a urna usa como dados. Nesses cartões são copiados os candidatos, os eleitores e esses programas que foram assinados no TSE. A partir do dia 15, nos nossos 5 núcleos, que são espalhados em João Pessoa, Campina, Patos, Pombal e Cajazeiras, nós faremos a inserção desses dados na urna, dizendo que aquela urna vai ser seção tal, aquela outra vai ser seção Y. Então, essa colocação dos dados, que chamamos de preparação das urnas, a partir daí nós lacramos os equipamentos com lacres físicos, produzidos pela Casa da Moeda, assinado pelo juiz, pelo promotor, pela juíza, pela promotora e por todos que se fizerem presente em cada uma das cerimônias, estão todos convidados, são cerimônias abertas, que vocês podem e devem comparecer para conhecer melhor. A partir daí nós esperamos o dia de levar as urnas para a sessão, para a instalação e no dia 2 a grande festa da democracia, as eleições no seu primeiro turno e se houver segundo turno, dia 30 repetiremos da mesma forma a instalação em cada uma das 9.601 sessões que serão instaladas esse ano no nosso estado. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Ok, e quem já está comigo aqui dentro dessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República aqui na Paraíba, é o jovem advogado e professor André Ribeiro, do PDT. Aqui um cumprimento, André, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer para mim, estar aqui nessa bancada, que é uma bancada que realmente onde o palco da Paraíba acontece. Obrigado. Olha só, vou lhe fazer uma pergunta que tenho feito e fiz ao longo desses dias todos a todos os candidatos que passaram por aqui, que estão disputando o voto do paraibano e da paraibana para o Senado. Quem é André Ribeiro? Como é que você se autodefine e por que você quer ser senador da República pela Paraíba? Olha, eu quero ser senador da Paraíba pelo mesmo motivo que muitos que estão me assistindo agora certamente já tiveram no seu coração, que é o cansaço com as figuras que ocupam esse espaço durante tantos anos. Eu sou advogado, sou professor, sou pai de 3 filhos, sou esposo, acredito muito em Deus e no livre-arbítrio que Ele nos dá para tomar nossas decisões. E é por isso, acreditando também no destino, não apenas nas coincidências, que aceitei o desafio do PDT de representar o partido nessas eleições, porque eu sei que quem está em casa precisa de alguém que diga o que de fato vai fazer no Senado. E essa proposição que eu me faço, porque eu sou o senador da educação, serei o senador do desenvolvimento, não só econômico como social, e essa é a minha obsessão para mostrar a você que está em casa, e respondendo a tua pergunta, que nós só vamos mudar essa situação se de fato a gente escolher com quem de fato nós nos identificamos, e não naqueles que foram apadrinhados para disputar um cargo, como se aquilo ali fosse uma herança política, e não é. O Senado é para representar o povo e trazer transformações reais para a nossa vida. Tá, já vou pegar aqui pelo gancho uma expressão que você disse aí, que será o senador da educação. Vamos nesse tema agora, vamos iniciar nesse tema. Tem vários projetos, várias discussões no Congresso Nacional, polêmicas, inclusive, sobre esse tema lá no Congresso. Começar pela primeira delas. O projeto, a PEC, que garante mensalidade, que obriga o pagamento de mensalidade para as universidades públicas aqui do Brasil. Você vota sim ou não? Olha, eu não sou favorável e vou dizer por quê. Porque a educação pública, ela tem que ser 100% gratuita e de qualidade. E o que nós precisamos fazer não são esses band-aids, vou chamar essa expressão, que são remendos que querem fazer na legislação para não oferecer ao povo o que tem que ser oferecido. Nós temos que oferecer educação 100% pública e gratuita, de qualidade, com o custeio do nosso Estado, dizendo de onde nós vamos buscar o recurso. Para nós do PDT, o PDT, para que vocês tenham ideia, Brizola, que foi o nosso grande expoente, construiu 6.000 escolas, Luiz Torres, em um único mandato no Rio Grande do Sul. Ele dizia, com toda razão, que era imoral você ter todos os cavalos do Rio Grande do Sul com a ferradura e as crianças não ter o direito de ter um tênis para ir para a escola.
Então, o que o PDT defende é a escola de tempo integral, é o que o seu filho vá para a escola para ter não só a aula, e não essa aula chata que hoje a gente tem, e uma aula lúdica, uma aula com tecnologia da nova era da discussão, e também cultura, lazer, entretenimento. E, sobretudo, já apresentando o meu projeto, que eu vim para apresentar propostas, o projeto que vai criar o estágio remunerado para todos os estudantes da escola técnica estadual, municipal e federal, garantindo que o próprio estudante já destine o seu caminho com a parceria pública e privada, em que município, estado e a União coparticipem financeiramente junto com a empresa, porque muitas vezes, se você for para o Vale do Piancó, se você for para o Sertão, se você for para outras regiões da Paraíba, nem sempre as microempresas, essas que estão abandonadas pelo governo, simplesmente elas não têm condição de ter um estagiário. Então, quando você faz um processo de parceria, você dinamiza a economia, e esse projeto já tem, inclusive, a aplicação no estado do Ceará, onde, Luiz, 90% dos estudantes já saem com emprego garantido. É uma taxa altíssima de retenção. Então não adianta você abrir a escola técnica na região do Vale do Piancó, na região do Cariri, na região do Sertão, e não garantir que as pessoas que vão se formar não têm emprego. A gente está cheio de engenheiro que não exerce a profissão, cheio de advogado que infelizmente não tem condição, porque não tem emprego, não tem espaço. E nós queremos, de fato, apresentar esse projeto para melhorar e garantir emprego e geração de renda para as pessoas através da educação, que é a única solução para o nosso Brasil. Bom, outros dois projetos na educação que estão lá no Congresso, que são polêmicos também, que é o de acabar com a cota racial para ingresso aí em universidades. Ou seja, não ter mais cota para negros, para indígenas, e sim mantendo só a cota social. E o outro do tal homeschooling, que é aquela capacidade que se dá aos pais a educarem seus filhos fora da escola. André Ribeiro, se estivesse no Senado, votava como nessas duas propostas? André Ribeiro, que com a confiança de quem está me assistindo, que vai tomar essa decisão no 123, que é o meu número, é o número mais fácil dessa campanha, vai estar no Senado para defender a educação e vai fazer... Primeira coisa que eu vou apresentar, porque é o seguinte, chega nessa época da campanha, pode prestar atenção, você que está em casa. Eles trazem temas polêmicos e a imprensa tem que fazer mesmo para a gente tomar posições. Porém, veja, essas discussões são pouco trazidas, Luiz, durante todo o processo anterior, de forma que parece que as pessoas querem só dividir as pessoas, sabe, criar uma cisma. Eu não sou contra o ensino do homeschooling, eu tenho amigos que fazem, não tenho nada contra, só acho que num país onde você não tem creche para a mãe deixar o filho para trabalhar, não é a prioridade. Então eu não acho que tem que perseguir ninguém, tem que deixar as pessoas serem livres para fazer, se elas têm condição pedagógica, condição financeira de fazer o homeschooling, que assim o façam livremente. Mas a minha prioridade do meu mandato vai ser fazer com que cada criança tenha uma creche para poder estudar, para poder a sua mãe trabalhar e deixar, porque mesmo que ela quisesse fazer o homeschooling, ela não teria condição, porque ela tem que trabalhar. Então essa é a minha prioridade central. E eu vou apresentar, essa é a minha principal proposta, que é um projeto para garantir a governança na educação. Não é justo, Luiz, que uma agência, a principal agência bancária aqui em João Pessoa, que é grande, que tem um padrão de atendimento, e tem o mesmo padrão de atendimento de uma agência lá em Cochichola, lá em Queimadas, é o mesmo padrão de atendimento. Eu pergunto para você que está em casa, se um banco que cuida de dinheiro pode ter o mesmo padrão de atendimento, por que uma escola que cuida de gente, de criança, não pode ter o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de governança, que significa o modo de gerir? Então, o meu projeto vai ser, não é federalizar as escolas, é federalizar o modo de gestão das escolas. Por quê? Só para citar uma experiência no Ceará. Em Sobral, nós temos a figura do sentinela, que é uma pessoa que vai na casa do aluno quando o aluno falta. Ele vai perguntar à mãe, ao pai, por que está faltando, é apoio psicológico, é financeiro, de modo que lá tem a menor evasão do Brasil. 88 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Então, o que é bom... Você queria padronizar isso, eu quero só nos estados. Eu quero padronizar para que as escolas municipais e estaduais, elas, em todo o Brasil e sobretudo na Paraíba, elas têm um padrão para seguir. Significa dizer, Luiz, que os acréscimos no salário, o 14º salário do profissional da educação, a garantia de uma verba adicional, porque nós não vamos tirar a verba de ninguém, porque se a escola está ruim e você tira a verba, você vai piorar a escola. Mas os acréscimos, ou seja, eu vou condicionar todos os acréscimos na educação
das verbas da prefeitura, do Estado, ao atingimento dessas premissas de governança. Isso é indispensável. E vou também criar uma lei complementar para garantir que os critérios de distribuição também do ICMS estejam condicionados ao atingimento de metas na educação, para forçar que cada prefeito saiba que para receber mais recursos, ele vai ter que ter a responsabilidade com a principal saída para o povo brasileiro, que é a educação. Não tem outro caminho. Para a gente mudar a área, cota racial, fim. Não, de forma nenhuma. Veja, os Estados Unidos têm na sua premissa, um país que tem muitas semelhanças com o nosso nesse quesito, do processo de cotas raciais. O ex-presidente Obama foi um dos cotistas, né? E nós temos diversos exemplos. A questão central é que nós temos que ficar, usando a expressão popular, com o olho no gato e o olho no peixe. Nós temos que garantir com que esse extrato social, que foi e é excluído, não dá para negar. É só você olhar qualquer extrato social, qualquer tribunal de justiça, qualquer universidade, qualquer setor público, setor privado. Há uma dificuldade daqueles que são negros de ter um acesso. Então você tem que criar uma porta de entrada para essas pessoas, com critérios mínimos, mas ao mesmo tempo não descuidar do que eu acabei de falar sobre a educação. Criar uma educação básica de qualidade para garantir que esse processo, ao longo do tempo, no médio prazo, no mínimo, para não enganar ninguém, possa fazer com que aí sim a questão social seja a mola mestra da entrada na educação. Tá. André, para usar ali de forma mais análoga à pirâmide de Maslow, antes de educação as pessoas têm que comer. E aí você vai dentro de um debate no Senado do Brasil, da situação, em que há uma necessidade indiscutível de transferência de renda para as pessoas trabalharem. Viverem, sobreviverem. A posição do Ciro Gomes, no ano passado, de anunciar que retirava a candidatura, aliás, ele chegou a retirar a candidatura à presidência, porque congressistas do PDT votaram a favor de uma PEC lá, a PEC dos precatórios, que permitia que Bolsonaro pudesse garantir os R$600. Se você estivesse ali, você ficaria com o Ciro, que se revoltou com algo que poderia aumentar, ou teria votado a favor de janelas que permitisse essa transferência de renda? Olha, o que eu admiro mais no Ciro, eu sempre digo, eu não apoio o Ciro por ele ser nenhum tipo de personalidade ou por nenhum tipo de paixão ao Ciro, porque eu acho que político não é pra gente se apaixonar, político é pra gente cobrar dele. E aquele gesto do Ciro foi um gesto muito nobre, porque, veja, alguém que já tinha candidatura garantida, ele fez um movimento no sentido de causar um impacto e uma reflexão para que, naquela circunstância, alguns, que não foram a maioria, foram alguns deputados do PDT, mudassem de posição, e, inclusive, forçou com que eles mudassem, né? Porque muitos deputados, quando vão votar, fazem o que a gente chama de contenção de danos. Eles são contra o projeto, mas muitas vezes, como no caso, para não prejudicar os professores, que é a base da educação, a base da proposta do PDT é a educação, para que os professores não entrassem nesse absurdo do contingenciamento dos precatórios. Isso foi feito, mas foi corrigido. Então, se eu estivesse lá, eu teria votado contra, obviamente, mas teria também ajudado. Aquilo ali não atrasou a questão do Auxílio Brasil para o brasileiro que precisava? De forma nenhuma. Tanto não atrasou que, veja, o que está acontecendo com o Brasil hoje é, você que está em casa, que está recebendo o auxílio, que foi majorado, eu lamento que isso tenha demorado tanto, porque não dependia daquela votação. Tanto não dependia que agora, recentemente, o governo mandou um projeto, uma emenda constitucional, criando um estado de emergência para burlar o período eleitoral, que é proibido, para garantir para você um acesso que é merecido, que você tem que receber, né? Mas só está garantido até o final de dezembro. Você teria votado a favor ou contra esse projeto? Eu teria votado a favor, fazendo os meus protestos, porque eu jamais vou prejudicar o povo que precisa de comida. Mas é por isso que o Ciro Gomes, e eu, como senador, também apoiarei, está criando o projeto chamado Renda Básica de Cidadania Eduardo Suplicy, que vai dar para cada residência o valor de R$1.000. André, você está dizendo, você está fazendo igual a Bolsonaro, igual a Lula já fez, de uma forma eleitoreira? Não. Nós queremos que você fique livre desse tipo de pressão, dessa chantagem que toda eleição fica dizendo para você assim, olha, você vai perder, se fulano não ganhar, vão tirar o Auxílio Brasil. Se fulano não ganhar, vai acabar essa renda. Nós vamos colocar essa renda de R$1.000 na Constituição Federal, indicando as fontes de receita, para que ninguém jamais tire de você o direito básico de dar alimento para o seu filho. É para a família ou por cabeça? É para a família, dentro dos critérios, porque será uma composição do amparo social,
da questão da Vale Gás? Da questão do seguro-desemprego e da própria renda básica de cidadania. Será uma conjugação de modo que, se alguém dentro da família já tem o seguro-desemprego, essa composição ela é feita de modo que dentro da família você tem essa composição dos R$1.000. Agora, André, só para fazer um debate mais complexo, o salário mínimo de R$1.200, reais, se você chega a R$1.000 de uma transferência direta de renda, e a população vai dizer assim, eu vou trabalhar 8 horas por dia para receber 1.200, ou não fazer nada e receber 1.000. O debate não tem que também começar a focar no salário mínimo, não, porque daqui a pouco o salário mínimo está do tamanho da transferência direta de renda sem trabalho. Mas isso está acontecendo... Já agora. Você coloca muito bem, porque o que está acontecendo com o Brasil é que faz 4 anos, na verdade faz mais, mas faz 4 anos que o reajuste do salário mínimo simplesmente não acontece. Quem recebe o salário mínimo sabe que cada dia que você vai na feira, a sacola diminui, né? E o que está acontecendo é porque nós paramos um processo de reposição do salário mínimo, que é o principal instrumento de transferência de renda no Brasil. Então o problema não é a gente criar um programa que vai dar, como nos países mais desenvolvidos do mundo. Se você for nos países mais desenvolvidos do mundo, eles têm um projeto de renda básica, porque você não pode deixar ninguém passar fome. Você não pode deixar ninguém passar privações, como você bem colocou, Luiz, porque a primeira coisa é comer. Isso é o básico. Pode ser boa a pessoa, ruim, pode ser o que for. Os filhos dela não têm culpa se ela é boa, se ela é ruim. Tem que comer. Então, o que o PDT quer, o que o Ciro Gomes defende, o que André Ribeiro, candidato ao Senado, defende, é que você tenha esse direito e que a reposição do salário mínimo, que tem a ver com produção, com emprego, com geração de renda, seja feita de acordo com o processo inflacionário, de modo que o poder de compra seu, que você comprava 10 laranjas com o mesmo valor, nos 4 meses seguintes você só compra 4. Por quê? Porque a inflação está corroendo o seu salário. Nós defendemos a indústria brasileira. Nós defendemos... Olha, Luiz, olha como é grave. Tudo que está aqui nesse estúdio, essa câmera que você nos filma, o seu celular, tudo nosso aqui praticamente, a TV que você está assistindo em casa agora é importada. O Brasil parou de fabricar. O Brasil parou de produzir. Adivinha para onde está indo esse emprego? Está sendo gerado lá fora, na Coreia do Sul, na Alemanha, e nós paramos de fabricar coisas básicas. Na pandemia, Luiz, nós ficamos sem máscara, porque o Brasil parou de fabricar máscara. Então, o que nós propomos enquanto senador, André Ribeiro, é que nós retomemos a indústria, que nós criemos projetos para subsidiar e fazer com que, é mais uma proposta, a lei de licitações, por exemplo, inclua a questão do conteúdo nacional dentro das contratações públicas, para estimular que a prefeitura do interior compre dos produtores locais, para estimular que a fábrica na Paraíba não tenha que fechar, porque simplesmente o tecido, uma rede que é fabricada na Paraíba, está saindo mais cara do que uma rede que foi fabricada na China. Então é isso que a gente tem que fazer, parar de enganar as pessoas e trazer para elas uma solução concreta para ela ter de volta o sonho do seu emprego, da sua casa própria e do seu prazer de viver. É isso que a gente quer devolver para as pessoas, o prazer de viver. Vamos falar um pouco mais sobre Paraíba, começando pela política. Vocês consideram que erraram quando abriram as portas e foram, se coligar, dá tempo de TV e tudo, para Pedro Cunha Lima, na expectativa de que ele votasse em Ciro Gomes para presidente da República, e ele anuncia que vai votar em Simone Tebet, que é do MDB, está na coligação do partido dele? Você responde daqui a pouquinho, um minutinho só, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o André Ribeiro, ele que é candidato ao Senado da República pelo PDT. Um minutinho só.